Olá! Durante a semana repercutiu a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que enviaria ao Congresso uma proposta de emenda constitucional que flexibiliza o orçamento. A possibilidade de que esse texto tramite junto com a reforma da Previdência gerou reação. Sobre isso, converso com o economista Manuel Pires, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Primeiro eu queria conversar com o senhor a respeito dessa proposta que o Paulo Guedes está chamando de Pacto Federativo, que vai flexibilizar o orçamento. Eu queria entender qual a sua avaliação das possíveis consequências dessa proposta. O que muda numa proposta como essa? Olha, essa é uma discussão que foi alçada na semana passada, né? E ela, na verdade, a gente não conhece os detalhes da proposta. Então, é muito difícil avaliar algo que não foi proposto. É um tema muito abrangente, né? Então, você tem várias receitas da União, dos estados e municípios que têm algum nível de vinculação. Em geral, você só consegue criar um imposto e justificá-lo para a sociedade quando você diz o que vai fazer com ele. Então, é natural que exista um grau de vinculação elevado. Agora, esse foi um problema maior até meados dos anos 90, início dos anos 2000, porque você tinha muita receita vinculada e aquilo acabava gerando despesa, né? Porque você tinha que aplicar aqueles recursos em determinadas ações públicas. Hoje, o que acontece é que as despesas obrigatórias subiram muito, né? Então, hoje a gente tem um problema muito maior, que é nível de despesa obrigatória que deveria ser contida do que excesso de receita vinculada para algum lugar. Então, me parece que seria mais interessante primeiro trabalhar a questão da despesa obrigatória, que trata basicamente da questão da previdência e da questão do funcionalismo. Certo. Há uma argumentação, uma preocupação em relação à saúde e educação, né, que tem as despesas determinadas, um mínimo que o governo tem que repassar pela Constituição. Tirando esse mínimo, qual que é o risco, a preocupação, o impacto para essas áreas especificamente? Olha, você tem o mínimo constitucional que foi alterado já com a emenda do teto, né? Então, antigamente você tinha mínimos constitucionais que eram vinculados ao desempenho da receita. Hoje eles passam a ser vinculados à taxa de inflação, né? Então, hoje esses gastos mínimos eles crescem conforme a inflação. Se você desvincular esses recursos mais uma vez, né, ou mudar a regra de indexação desses recursos mais uma vez, você vai, na verdade, perder a estabilidade do financiamento dessas políticas públicas. Por exemplo, quando o governo constrói uma escola, a decisão de construir uma escola hoje acarreta numa série de gastos futuros, porque você tem que contratar o professor, você tem que contratar o servente, tem que financiar os livros, todo o equipamento que vai deixar a escola funcionando normalmente. Então, a decisão de gastar hoje nessas áreas públicas remete a uma decisão de gasto para muito tempo. Então, o ideal é que você tenha algum recurso mínimo garantido para garantir a estabilidade do funcionamento dos serviços públicos nessas áreas. A partir do momento em que que o governo propõe retirar esses recursos mínimos, essa garantia não existe mais. Então, a discussão orçamentária ela vai ser toda definida a partir de decisões ano a ano do Congresso Nacional. À medida que ele reveja essas prioridades, você pode também ter uma ineficiência do outro lado. Em vez de ter um excesso de recursos vinculados, você tem uma falta de recursos. Esse tipo de debate tem que ser feito com mais parcimônia e com bastante cuidado. No limite, né, indo para o caso limite, você pode construir uma escola a cada ano que nunca funciona, porque você não tem como garantir recurso para o funcionamento dela. Então, não dá para também sair do mundo em que a política fiscal é muito engessada para um mundo em que não tem nenhum tipo de garantia sobre o fornecimento da política pública. As coisas têm que ser feitas procurando um meio termo, um ponto de equilíbrio mais razoável. Certo. E durante a campanha, ele falava em adotar uma espécie de orçamento base zero para o orçamento público federal. Há algum tipo de semelhança sobre essa estratégia e mudar e adotar essa PEC que ele está chamando de Pacto Federativo, ou não se relacionam essas? O orçamento base zero ele é muito utilizado para empresas, né, que tentam reavaliar seus custos todo ano e, a partir dessa reavaliação, produzir um enxugamento da respectiva empresa. No orçamento público, isso é um pouco diferente. Essas práticas não são tão comuns em função dessas questões que eu já coloquei. Na verdade, você procura encontrar um ponto de equilíbrio entre
uma flexibilidade orçamentária para adequar as mudanças das prioridades da população, mas também preservar decisões passadas que requerem um financiamento estável. O orçamento base zero é o limite desse orçamento em que você pode rediscutir tudo, tá? Na verdade, ele é o outro lado, o outro extremo da situação que a gente vive hoje. Não me parece que é uma solução adequada. De novo, essa questão voltou, né, da PEC da desvinculação. Na narrativa ou na justificativa, o que está sendo colocado é que se desvincularia tudo. Então, na verdade, seria, de certa forma, implementar algo parecido a essa ideia do orçamento base zero. Certo. E a respeito da tramitação, né? Ontem o ministro voltou atrás, falou que pode não enviar para tramitar junto com a reforma da Previdência. Qual que é a sua avaliação de como o Congresso trabalharia essas duas pautas simultaneamente? Se atrapalha, se incentiva? Tá. Esse é um tema muito delicado, tá? É uma agenda muito pesada. Então, para além da discussão de saúde e educação, no governo federal isso envolve, por exemplo, os recursos do Fundeb, que são recursos utilizados para a complementação do piso do magistério em alguns estados. Ao mesmo tempo, você pode rever recursos dos fundos constitucionais, porque os recursos dos fundos constitucionais são vinculados do imposto de renda. Então, algum tipo de economia, essa discussão ela vai produzir, tá? Mas você está colocando mais assuntos delicados para serem discutidos ao mesmo tempo. Então, meu entendimento é que, de certa forma, fica muito pesado para o Congresso discutir vários temas complexos. Tem um agravante que eu tenho percebido na discussão da Previdência, é que o governo, de certa forma, tem mostrado muita dificuldade de explicar sua proposta. Então, você tem vários temas lá que são difíceis, por exemplo, adoção de idade mínima, regras de transição, mudanças de regra de cálculo, separação de previdência com assistência, e em nenhum momento até agora o governo conseguiu explicar por que essa proposta dele é melhor do que qualquer outra que pudesse surgir no debate. Ele não consegue justificar tecnicamente os parâmetros que ele está propondo na PEC. Então, com esse método de trabalho, me parece que incluir uma outra PEC nessa discussão agravaria ainda mais esse problema, que seria um segundo assunto que o governo teria muita dificuldade de explicar para a sociedade. Certo. E eu queria um pouco da sua avaliação sobre o texto que foi apresentado ao Congresso da reforma da Previdência. O que o senhor achou que a economia proposta é avaliada, a transição, as regras em si? Tá, bom. Essa é uma mais abrangente do que foi apresentada pelo governo anterior, então ela mexe em vários outros temas. Ela tem uma vantagem em relação à última proposta, porque ela também faz uma parte do ajuste pelo aumento de receita, então ele não faz só um ajuste com redução de gasto, só cortando benefícios de aposentadoria, propõe alguns ajustes pontuais na arrecadação. Tá? Ao mesmo tempo, essa PEC se beneficiou de alguns debates que aconteceram na PEC anterior. Por exemplo, o Congresso, na proposta anterior, não aceitou igualar a idade entre homens e mulheres. Ele também não aceitou ampliar muito ou desvincular tanto a assistência da Previdência. Então, ele colocou alguns limites nessa discussão. A impressão que eu tenho é que o governo, no ponto de partida dessa nova proposta, aceitou algumas dessas premissas do Congresso. Então, ele já larga com uma diferença entre homens e mulheres. De certa forma, isso facilitaria a tramitação. Por outro lado, como o governo precisa fazer uma economia, ou pretende fazer uma economia grande com essa reforma, ele incluiu vários outros temas complicados, né? Então, você agregou a discussão de estados e municípios, que é uma demanda importante também, agregou o debate dos militares, né? E agregou algumas propostas que não são necessariamente de previdência, como abono salarial, como mudanças no FGTS. Então, se por um lado você ganha flexibilidade ou mais convencimento, capacidade de convencimento perante o Congresso, outros temas ainda precisam ser melhor trabalhados para a gente ter uma real possibilidade de aprovar essa emenda. Tá? Do ponto de vista da reforma em si, essa é uma reforma necessária, a população está envelhecendo
de forma bastante rápida quando a gente compara com outros países, é realmente uma velocidade impressionante. Tá? Isso vai levar a um aumento da despesa previdenciária no futuro. É ideal a gente fazer essa reforma o quanto antes para evitar o crescimento tão substancial desse gasto, e quanto antes a gente fizer, menos esforço a gente vai exigir das pessoas. Tá? Então você vai poder ter regras de transição que são mais razoáveis e suportáveis por parte da população. Certo. E dá para prever, pelo que se tem sido dito, o quanto ela pode ser desidratada e ao longo da tramitação, o quanto seria suficiente em termos de valores para ser uma reforma efetiva? O Paulo Guedes fala em 1 trilhão para poder financiar a capitalização, ou ainda é precipitado para a gente conseguir fazer esse tipo de análise? Tá, então vamos por partes. Assim. Primeiro, a gente não precisa ter, dentro da reforma da Previdência, a introdução de um sistema de capitalização. Tá. Essas duas coisas não são necessárias. A gente está, na verdade, discutindo uma nova parametrização do sistema de repartição, e, pelas projeções, isso é suficiente para estabilizar a despesa por bastante tempo. Tá? Então, a introdução de um sistema de capitalização, ela também impõe outros desafios. O primeiro é o custo de transição. Você vai começar, algumas pessoas que entram agora no mercado de trabalho vão financiar suas contas próprias e vão deixar de financiar os inativos. Então, isso vai gerar um custo adicional para o Tesouro. Além disso, uma parte representativa da experiência mostra que as previdências que trabalham com capitalização têm taxas de reposição muito baixas. Então, você cria um problema social também depois que a capitalização é integralmente imposta. Então, a minha impressão é que seria mais saudável a gente discutir a reforma paramétrica e deixar a discussão da capitalização, dado que não se pretende implementar ela agora, uma discussão mais amadurecida para o futuro. Tá? Em relação à questão da desidratação, essa é uma discussão muito interessante, porque a discussão da desidratação da reforma ela já começa no momento seguinte à apresentação da proposta. Isso é uma situação muito estranha, porque, na verdade, o momento que a gente está agora é de discutir a proposta do governo. Então, o governo apresenta uma proposta, justifica essa proposta para a sociedade, faz o debate com o Congresso e com a sociedade. No que o Congresso, no que a sociedade não aceitar ou não entender que aquela é a melhor forma de tratar determinado aspecto da reforma, aí sim parte para a negociação política. Tá? Então, me parece que essa discussão da desidratação da reforma antecipa um pouco um debate que eu acho que não deveria acontecer agora. Na verdade, nós temos que discutir a proposta do governo, o governo tem que justificar essa proposta, e se ele não conseguir convencer, aí nos pontos que ele não conseguir convencer, a gente trabalha um meio termo. Tá? Minha opinião é que isso aconteceu muito em função da própria dificuldade que o governo teve de justificar a sua proposta. Eu espero que ele consiga fazer isso nas próximas semanas e, pelo menos, controlar, até certo ponto, o debate que vai acontecer em torno da reforma. Parece que ele, ao não fazer isso, de certa forma, ele perdeu o controle desse debate. Certo. E, diferentemente do que aconteceu, né, durante o governo Temer, que também encaminhou uma proposta, o governo do Bolsonaro vai encaminhar, e está previsto encaminhar até dia 20, uma proposta que vai mudar o sistema dos militares, né? E aí eu queria entender como deve ser essa equiparação, tendo em vista que os militares argumentam que tem especificidades que impedem que seja tratada da mesma forma. O que deve vir nesse projeto, o que pode ser equiparado e o que de fato deve ser considerado uma especificidade dessa categoria? Os sistemas previdenciários dessa categoria que eu conheço aí ao redor do mundo, de fato, eles têm diferenças em relação ao sistema do setor privado ou dos demais funcionários públicos. Tá? Então, você tem os militares, eles não podem fazer greve, no final das contas, eles não se aposentam na prática, porque eles sempre podem ser convocados para uma ou outra situação. Então, tem algumas peculiaridades de fato. A partir de uma certa idade, a utilidade, o aproveitamento dos militares se reduz bastante dentro do exercício da função. Então, as especificidades devem, de fato, ser tratadas. Isso não quer dizer
que não devam ocorrer reformas nesse sistema. Quando você olha outros países, eles reformaram também a previdência dos seus militares. Tá? O que se tem hoje no Brasil? Você tem uma baixa densidade contributiva, então os militares, em geral, contribuem pouco, eles têm alíquotas diferenciadas em relação aos demais servidores públicos. Né? Então, um alinhamento dessas alíquotas me parece desejável. O tempo de contribuição deles também é bastante reduzido, né? Então, aumento do tempo de contribuição me parece uma medida desejável. E, por fim, você tem dois outros elementos, um associado à questão das pensões, né? Que acho que precisa ter uma reforma também, e o fato deles aposentarem com integralidade, né? Então, eles trazem, diferentemente dos outros servidores, eles sempre trazem a integralidade dos vencimentos para a vida inativa. E por questões de hierarquia da carreira, eles também são promovidos no momento em que se vão para a reserva. Então, na prática, eles ganham mais como inativos do que como funcionários da ativa. Isso é uma distorção porque isso estimula a aposentadoria. Você ganha um aumento no momento que vai se aposentar. O ideal é alinhar esses incentivos para incentivar para que os servidores militares possam continuar mais tempo na ativa. Então, eu atacaria aí esses quatro temas na reforma dos militares. Falando um pouquinho do impacto da tramitação nas expectativas do mercado, apesar de um ânimo inicial com o novo governo, a gente vê que os indicadores mostram uma recuperação da economia ainda muito lenta. Como deve ser aí o cenário esse ano, dependendo aí da tramitação da Previdência, e quais outros fatores devem influenciar para que atinja um resultado melhor do que do ano passado, agora em 2019? Perfeito. Bom, a gente teve uma mudança de cenário econômico bastante relevante desde o final das eleições. Então, por um lado, depois das eleições, a gente começou a observar índices de inflação bem inferiores ao que todo mundo esperava. Então, a inflação se comportou excepcionalmente bem no final do ano e nesse começo do ano. Do ponto de vista de cenário internacional, a perspectiva era de que os juros fossem subir nos Estados Unidos. O Fed também revisitou essa orientação em função da perspectiva de desaceleração da economia global. Tá? Mais recentemente, a gente teve a crise argentina também, que gerou um choque, um efeito negativo na produção industrial brasileira. E os resultados da produção industrial têm sido muito decepcionantes no final do ano e nesse começo de ano. Tá? Então, a gente tem uma perspectiva de desaceleração da economia. Muita gente falava que a economia ia crescer 2,5%, ou talvez até 3%. Já está revendo esse cenário para 2%, alguns abaixo de 2%. Então, a gente deve ainda apresentar um crescimento, uma recuperação lenta. Ponto de vista de política econômica, isso abre um espaço para o Banco Central retomar um processo de redução de taxa de juros. Eu acredito que ele vai fazer isso ao longo do ano. Então, a gente deve observar um estímulo de política monetária aí nos próximos meses. E aí você tem a principal reforma que o governo está propondo, que é a da Previdência. Então, do ponto de vista de crescimento, a reforma da Previdência ela ajuda, porque além da redução de juros de curto prazo que o Banco Central, a meu ver, deve implementar, a reforma da Previdência também ajuda a atenuar ou arrefecer os movimentos da taxa de juros, porque as taxas de juros mais longas incorporam um prêmio de risco fiscal. Então, à medida em que você aprova a reforma da Previdência, as taxas longas também tendem a cair, e isso reduz o custo custo financeiro dos investimentos. Então, você tem aí, por esse canal financeiro, uma perspectiva de alívio nas condições de financiamento para novos investimentos. Por outro lado, a gente também tem outras reformas que são importantes, como a questão dos estados, que entraram nesse ano com muitas dificuldades financeiras, e o setor de construção civil, que também está muito... ainda não se recuperou da recessão que a gente viveu em 2015 e em 2016, ainda está estagnado. Então, eu trabalho com a ideia de que o governo vai apresentar solução para a questão dos estados. Os estados vão poder normalizar a prestação de serviços públicos, voltar a investir um pouco mais. E no setor de construção civil também, que precisa se reorganizar, se reestruturar para voltar a se expandir. Tá? Ainda sobre a reforma da Previdência, os outros efeitos sobre o crescimento eles se dão muito de longo prazo.
no final das contas, do ponto de vista econômico, o que a reforma da Previdência faz é prolongar os efeitos positivos do bônus demográfico. Então, você mantém mais gente participando do mercado de trabalho, dá fim para as aposentadorias precoces, são pessoas mais experientes e mais produtivas. Então, você aproveita, com a reforma da Previdência, melhor as pessoas que vão participar do mercado de trabalho. Isso gera crescimento, acumulando trabalho e acumulando produtividade também. Mas aí esse é mais de longo prazo. E aí, falando um pouquinho da política monetária, semana que vem tem reunião do Copom. Eu queria saber se o senhor acredita que vai ter alguma mudança na taxa e, se não, quando que isso deve começar a acontecer de fato? Olha, o Banco Central tem uma certa liturgia para fazer essas mudanças, né? Então, normalmente, ele parte para criar um cenário em que essas mudanças sejam melhor absorvidas pelo mercado financeiro. Então, eu não espero uma redução já na próxima semana, mas eu espero que na justificativa do voto, na leitura do cenário econômico prospectivo, ele já possa abrir terreno para isso ser feito mais à frente. Tá certo, Manuel. Muito obrigada pela entrevista. Tá, foi um prazer. Até a próxima.